Esse mês de setembro tem sido um mês especial para nós como igreja, porque temos tido a oportunidade de testemunhar várias pessoas se convertendo a Jesus Cristo, se tornando seguidoras de Jesus. Tivemos aqui o Lucas, nosso filho da igreja, né? Tivemos aqui a Iglena, que tem uma história incrível. Tivemos aqui o João. Também tivemos algumas pessoas voltando ao convívio da igreja depois de muitos anos. Tivemos a Delma sendo apresentada, tivemos a Josi sendo apresentada, tivemos várias pessoas sendo batizadas em Paracambi. Então, foi um mês, de fato, de muita colheita, né? Que Deus fez, né? E hoje eu tenho a alegria de apresentar o Paulo, nosso irmão de Resende. Irmão, seja bem-vindo na sua família. Conheçam o Paulo durante o convívio, então, por favor. Fica à vontade, irmão, pode sentar, fica à vontade. Bom, hoje eu quero continuar aquilo que comecei domingo passado. Domingo passado nós mostramos aqui, se você estava aí na internet, a trajetória de um ser vivo criado por Deus, um salmão. E nós vimos que ele sai do mar, né? Ele adentra o rio, enfrenta quedas d'água, correntezas, predadores naturais, e vai lá, acasala, desova e morre, servindo de alimento para a geração seguinte. E eu quis fazer um resumo aqui do que falei semana passada e fazer um ponto que talvez não fiz semana passada, que talvez a sua vida hoje esteja caminhando dessa forma. Talvez você está enfrentando as correntezas. Talvez você está tendo que subir as quedas d'água. Talvez os predadores estão aí querendo devorar você. Talvez na sua saúde, nas suas finanças, na sua vida conjugal, na sua vida profissional, na sua vida na fé. E se você é alguém que não reconhece que Deus criou você e que um dia, como toda a humanidade, você caiu e, pela graça de Deus, Ele redimiu você para que você pudesse portar a imagem dele nesse mundo. Se você não crê nisso, se você não reconhece isso, talvez você hoje esteja reclamando da vida. Talvez você esteja hoje se queixando com Deus, se perguntando por que isso está acontecendo comigo. Afinal de contas, eu sou uma pessoa boa. Por que eu? Talvez você esteja até duvidando da existência de Deus. Talvez você esteja até achando que você é a pior pessoa do mundo. E pensando em tirar a vida. Mas se você é alguém que reconhece que Deus criou você e eu, a sua imagem e semelhança. Se você é alguém que reconhece que a graça de Deus, por meio de Jesus, redimiu você, perdoou os seus pecados e lhe deu uma nova chance. Enfim, se você é um cristão de verdade, uma discípula de verdade de Jesus Cristo, eu quero encorajar você
hoje de manhã. Se você está passando por correntezas, se você está enfrentando as cachoeiras, se você está sendo perseguido pelos predadores, não desista. Persevere. Continue amando. Continue perdoando. Continue lutando por aquilo que você crê. Porque Deus está trabalhando em você. Moldando você. Tornando você mais parecida com Ele. E um dia, não sei quando, não sei como, Ele vai honrar você. É uma promessa de Deus para a nossa vida. Sim, a visão de mundo de Deus não é viva para você mesmo. Não, não é essa. A visão de mundo de Deus não é vamos ser felizes. Não, não é essa. A visão de mundo de Deus não é viva para os seus sonhos, viva para os seus planos, viva para a sua carreira, viva para o seu dinheiro, curta a vida. Não, a visão de mundo de Deus não é essa. Essa é a visão do mundo, da sociedade. E me parece, quando eu ando nas ruas, quando eu leio as manchetes, que não está sendo muito bom. Que essa visão de mundo, de olhe para o seu umbigo, não está dando muito certo. Ao contrário, a visão de Deus, de negarmos a nós mesmos, como aprendemos semana passada, e vivermos para Ele, faz a vida florescer. E a natureza criada é a prova disso. Então hoje nós vamos continuar falando sobre o desígnio de Deus para a nossa vida. Sendo que hoje eu quero abordar um aspecto aqui que eu confesso a você que eu fiquei meio calculando falar isso aqui. Porque isso aqui tem a ver muito com o meu momento de vida. E quando você fala sobre o seu momento de vida, você está expondo algo que você tem que ser sério se você teme a Deus, como eu temo a Deus. Mas com Deus, eu decidi falar isso aqui, que é sobre relacionamentos, de maneira geral, que atinge a todos nós aqui, casados, não casados. E minha inspiração para falar isso, além da Bíblia e a minha própria vida e relações, veio da trajetória de vida de mais um bicho aí, desse documentário que eu assisti. Os Pinguins de Krista de Firdeland. Os Pinguins de Krista de Firdeland. Falei certo, teacher? Firdeland. Os pinguins, a gente tinha que ter perguntado antes. Os pinguins da selva. Eles têm 60 centímetros de altura e pesa aí uns 3 quilos. Talvez você já tenha visto ele em algum desenho animado. Ele come lula, come krill, que é uma espécie de camarão, e come peixe. Então, nós vamos assistir um trechinho de uma trajetória da vida dele, que eu acho que pelo menos para mim, me ajudou a pensar sobre os meus relacionamentos. E eu espero que ajude você também. Nós não vamos poder transmitir pelo canal da igreja por conta dos direitos autorais,
mas depois eu vou fazer aqui um resumo do que vimos e as imagens vão ser colocadas. Essa espécie, eles fazem uma jornada pelo oceano de 6.000 quilômetros todo ano para irem para um determinado lugar na Nova Zelândia. Esse é o lugar onde ele desova. Então, a fêmea, ela caminha durante esse período da cria, né, de criar o seu filhote, ela caminha 42 quilômetros e nada mais de 1.000 quilômetros durante mais ou menos 3 meses. É o percurso que ela faz. E, veja bem, estamos falando de um bichinho desse tamanho aqui, né? Então, 42 quilômetros para quem tem um pezinho desse tamanho não é pouca coisa. Eles nadam mais de 1.000 quilômetros. Vocês vão entender por quê. Porque ela tem que ir lá no mar, comer, e aí voltar para dar a comida para o seu filho, para o seu filhote. Ela perde, nessa jornada toda, meninas, metade do peso. Então, a dica aí. Ó. Olha a dica aí. Só começar a caminhar, né? E nadar. Caminha e nada. Esse negócio de dieta aí, de não sei o que lá, não precisa. Caminha e nada. Que você vai perder metade do peso. Por 3 meses só 3 meses, hein? E enquanto ela está fazendo isso, queira Deus que vocês consigam ver, que é muito bacana, o macho, ele fica lá no ninho, ele tem que ficar lá, protegendo o filho dele dos predadores. Aparentemente, ele não vai pegar a comida, isso é a fêmea. O papel dele lá é ficar protegendo o ninho dos predadores enquanto ela está indo e voltando. E quando depois de 3 meses, então, ele está pronto para sair. Aí ele sai. E é engraçado, porque ele sai, aí ele vai lá na Antártida para comer. Quando ele está ali na frente dele, lá a comida. Mas parece, segundo os cientistas, que os antepassados, a geração deles sempre fizeram isso por milhões de anos, ele também faz isso. Quando ele vai para o mar pela primeira vez, ele vai lá na Antártida e volta. É bem comum nos adolescentes isso, né? Você fazer essas aventuras meio irracionais. Eu falo porque eu também fui adolescente, eu também fiz muitas aventuras que hoje eu entendo, cara, como é que eu fiz isso? Ou por que eu fiz isso? Mas, atualmente, os pinguins são uma espécie ameaçada de extinção. Esse pinguim estão vulneráveis. Os papéis, eles são muito claros nessa espécie. O papel do macho e o papel da fêmea. A fêmea, ela alimenta, ela supre. O macho, o pai, protege. Protege a casa. Protege a cria. E, ao que parece, para que o relacionamento funcione bem, cada um tem que fazer o seu papel de maneira legal, boa. Olhando assim de primeira, parece que é uma relação meio machista, meio patriarcal, porque o macho fica lá parado, no ninho, e a mulher que está lá, 42 quilômetros, 1.000 ali, emagrecendo, e quando chega, tem que dar comida para o filho, e o macho está ali. Mas se você
não olha com uma lente misândrica. Misandria é o preconceito contra os homens. Assim como misoginia é o preconceito contra as mulheres. Então existe também a misandria, mulheres. Que se você não olha essa espécie aí com essa lente preconceituosa, você vai reconhecer que o homem também tem a sua importância. Porque se o macho não fica lá protegendo o ninho, a cria dele não vai morrer de fome. Ela vai morrer assassinada e devorada por outro, por seu predador. Então, o papel dele também é importante. Cada um tem ciência do seu papel. E o faz isso por 3 meses, se negando, se sacrificando, pondo em risco a própria vida, servindo incondicionalmente, incansavelmente, a fim de que a cria possa viver e começar a vida da melhor maneira possível. Existe em cada um deles um senso muito claro da responsabilidade que eles têm nessa relação. E eu quis fazer um ponto aqui para nós, igreja, em especial para mim e você, mais velhos na fé. Quais sacrifícios você e eu estamos fazendo para a próxima geração? Quem você está criando, irmão, irmã? Quem você está alimentando diariamente? Quem você está protegendo do inimigo? Alguns de nós aqui pedem comida na boca depois de quase 40 anos na fé. Onde estão as suas crias, irmão, irmã? Como estão os seus ninhos? Continuam vazios por anos? Irmão, irmã, mais velhos na fé, talvez seja a hora de eu e você olharmos no espelho e vermos o quanto nós estamos gordos, feios, espiritualmente falando, empanturrados de tanta pregação, de tanto treinamento, de tanta aula disso, aula daquilo, retiro daquilo outro, encontro daquilo. Onde estão as nossas crias? Irmão, irmã, mais do que aulas, mais do que treinamentos, o que eu e você precisamos nessa idade são de relacionamentos, onde a gente abre o nosso coração, onde a gente fala da nossa luta, onde a gente fala da nossa dificuldade, onde a gente fala dos nossos anseios, dos nossos sonhos, e juntos, no relacionamento, a gente ajuda um ao outro a ter mais a imagem de Cristo em nós e sermos portadores de Deus no mundo, não aqui dentro. Alguns de nós aqui ainda nos colocamos sentados enquanto alguém fica botando comida na nossa boca. Só que nós já temos 40 anos, irmãos. 40 anos. O que você já ouviu? O que você já não ouviu nessa igreja? Então, irmãos, sim, é uma bronca. Como um líder na igreja, eu estou dando uma bronca.
Eu estou advertindo cada um de nós, começando por mim, cada um de nós mais velhos nessa igreja. Vamos sacrificar, irmãos. Vamos encher nosso ninho. Vamos proteger alguém. Vamos alimentar alguém com tudo aquilo que você recebeu. E pare de reclamar. É só você se olhar no espelho que você vai entender rapidamente o que eu estou falando. Ponto. Eu amo você. Acredita nisso. Eu falo isso com os meus filhos todo dia. Porque eu dou bronca. São 3 iguais. 16 anos. As broncas são diárias. E sempre que eu dou a bronca, eu tenho que falar. Porque ele ouve a bronca e ele fica assim. Tá bom, pai? Tá bom, pai? Aí eu levanto o rosto dele e falo, filho, eu te amo. Então, igreja, eu te amo. Acredita nisso. Dito isso, Gênesis capítulo 2, versículo 18. A natureza nos ensina muita coisa. Muita coisa. Gênesis 2, versículo 18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como esse lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem: esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará o pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. No hebraico, a palavra auxiliadora Penguins can't afford to podia lose ser entendida como aquela que completa o homem. A parte que faltava ao homem. A mulher, ela é criada à revelia do homem. Ou seja, o homem não tem participação alguma na criação da mulher. Ele é passivo. Deus é que retira algo dele e cria a mulher. Deus é o agente. A mulher é obra exclusiva de Deus. E não é importante para o texto de Moisés que a gente saiba de onde ela vem, mas o que ela é. Ela vem de perto do coração, da costela. E esse relato, ele se aproxima do Oriente, do contexto do Oriente da época. Porque o peito, o tórax, era a parte mais nobre do homem. Porque é onde estava o coração. O centro dos pensamentos, o centro dos sentimentos. A mulher, ela é criada da parte mais nobre do homem. Ela é nobre. E aqui eu faço um ponto. Tanto erra o machismo, que reduz a dignidade da mulher, como erra também um certo tipo de feminismo que eleva a mulher sobre o homem. O padrão de Deus nessa relação é de cooperação, não de competição.
e os pinguins de Crista de Ferdinand mostram isso tão claramente. A natureza nos ensina. A mulher, ela é apresentada como a companheira do homem, a réplica. A matéria-prima de criação da mulher é diferente do que foi feito da matéria-prima dos animais. Ela foi tirada do corpo do homem. Então, isso alude à semelhança da mulher com o homem. Moisés fala que não era bom que o homem ficasse sozinho. Então, Deus cria alguém que o auxiliasse e que lhe correspondesse. Então, Eva era a contrapartida de Adão. Ela é formada do lado do homem. Ela é um presente. Ela corresponde, é a pessoa que melhor corresponde ao homem. Ela, apesar de ser uma criação independente, ela deriva do homem. Ela age ao lado do homem, para ajudar o homem a cumprir com os desígnios de Deus para a humanidade. Ponto. Não há nenhuma misoginia na criação de Deus. Nenhum preconceito contra a mulher. Nenhuma diminuição da mulher. Nenhuma desvalorização da mulher. Não há. Apenas papéis diferentes. Deus viu que o homem não era bom, que não era bom para o homem ficar sozinho, e ele cria a mulher. Porque nós somos criados com a necessidade de relacionamentos. Não haveria pinguins se não houvesse um relacionamento. Cada um de nós que está aqui é fruto de um relacionamento. Os relacionamentos fazem parte da nossa essência como ser humano, como humanidade. Pois Deus também é relacional. Ele é 3 em 1. E uma coisa interessante que eu observei nos pinguins de Crista de Ferdinand é que, além deles serem muito parecidos fisicamente, é que cada um sabe o seu papel, instintivamente, e eles trabalham juntos nessa relação por um objetivo comum, que é criar o seu filhote e prepará-lo para enfrentar o mundo da melhor maneira possível. Eu quero falar um pouquinho da minha história com a minha esposa. Por isso que eu falei que eu calculei. Mas ela sabe que eu vou falar aqui. Eu sou casado com a minha esposa, vai fazer há 26 anos. Os primeiros 10 anos da minha vida com ela, nós tínhamos o mesmo trabalho. Nós trabalhávamos para a igreja. Então nós tínhamos os mesmos sonhos, os mesmos planos, as mesmas programações. Íamos juntos para os mesmos lugares. Tínhamos, a maior parte dos nossos amigos eram amigos comuns. Nossos planos, nossas decisões, todas eram tomadas com base em algo comum. A igreja. E isso, de certa forma, Rômulo, camuflava um pouco, ou bastante, as nossas diferenças. Passaram-se os 10 anos, nós paramos de trabalhar para a igreja. E entramos no mercado de trabalho. Agora, a nossa vida profissional, ela começava a ter caminhos diferentes. Nós não estávamos mais, no nosso cotidiano de vida, indo para os mesmos lugares. Nós não estávamos mais, no nosso cotidiano de vida, planejando coisas, organizando coisas com o mesmo objetivo. Nós começamos a estar mais separados. Nós não tínhamos mais todos os amigos em comum. Eu comecei a ter amigos e amigas no meu trabalho, e ela começou a ter amigos e amigas no trabalho dela. Então, o cotidiano fora de casa começou a ficar diferente. Em casa, o contexto
Ele mudou, mas ele nos ajudou no sentido porque os filhos estavam lá. E no meu caso, muitos. Então, os nossos 4 filhos, nesses 12 anos seguidos aos 10, nos ajudaram muito em que sentido? Que muitas das coisas que nós fazíamos, Alcides, muitas das coisas que nós planejávamos, muitas das coisas dos nossos diálogos, eram em torno dos nossos filhos. Então isso, de certa forma, também ajudou ao quê, Riba? A camuflar as nossas diferenças. Porque as crias estavam lá, no ninho. Veio a pandemia, 2 anos, foi um tempo difícil para alguns de nós, mas foi uma pausa na vida. E aí veio o hoje. Hoje eu tenho uma filha de 21 anos, que já está na universidade, trabalha, tem o dinheiro dela, tem até um namoradinho. Estou brincando, é um grande amigo. Eu sou muito grato a Deus porque eu e Rômulo, né, e Gabriel tivemos o privilégio de ajudar o Pedro a se tornar um cristão. Nós conhecemos o Pedro antes dele ser um cristão. E é um presente a vida dele para a vida da minha filha, sem dúvida alguma. Então, de certa forma, eu sou um responsável por isso, né? Não posso reclamar. Então, e eu tenho 3 filhos, a grande maioria que sabe, que tem 16 anos, são adolescentes, já estão também, já andam sozinhos, andam de metrô, andam de ônibus, não querem mais segurar a mão do papai. Nós estávamos aqui ontem no Maracanãzinho assistindo um jogo de voleibol. Eles quiseram sentar lá, e eu e a mãe deles tínhamos que sentar aqui. E eu chamava, vem para cá. Não, pai, não. Senta aqui com a mãe. Não, pai, não, não. É assim que funciona agora. E eles também estão ganhando o dinheirinho deles. Os 3 têm bolsa na escola. Estão ganhando dinheirinho, têm conta bancária. Então, o contexto atual é que as crias, elas estão mais independentes. E o que está acontecendo, Kleber, é que não tem mais tanta coisa em casa para camuflar as diferenças. E a consequência é que as diferenças estão aflorando. Estão se acentuando. Pois não? Está pronto? E agora, o que eu faço? Continua aqui? Melhor? Cid, o que é melhor? Mostra ou continua aqui? Tá. Então, as diferenças estão se acentuando. E as diferenças entre mim e a Viviane são muitas. A começar pela cor, que é óbvio. Existem coisas óbvias. A Viviane é do futuro, eu sou do passado. Era analista de sistemas, eu sou historiador. Nada a ver. Mas existem diferenças íntimas, profundas, que sempre existiram, mas que agora estão à flor da pele, no dia a dia. E o meu desafio, irmãos, e amigos, e irmãs e amigas, e dela também, ela não está aqui porque ela está nas crianças, é como redescobrir o meu papel, a fim de que o meu relacionamento com ela continue a funcionar da forma como Deus planejou.
peço as suas orações. Mas faço também aqui um ponto. Que você não tenha só compaixão de mim e da minha esposa, quando eu falo isso aqui. Tenha, por favor, ore por nós. Mas que você olhe para você. E para as suas relações. Porque é aí que esse momento aqui vai ser rico para você. Vamos ver o pinguim? Vamos ver o pinguim de Fordland, o primeiro. O primeiro, o documentário. Está pronto mesmo? Sim ou não? Sim? Não? Não, primeiro não. Então vou continuar aqui. Obrigado. Tudo bem. Marcos capítulo 12. Não se sintam mal. Isso acontece, irmãos. Não se sintam mal. Marcos capítulo 12, versículo 32. A Bíblia fala aqui sobre a visão de Deus sobre o relacionamento. De maneira geral. Marcos capítulo 12, versículo 32. Muito bem, mestre. Jesus está respondendo aqui a um mestre da lei. Estais certos aos dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças e amar o próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. A visão de Deus para um relacionamento, a maneira como Deus enxerga um relacionamento é: ame o outro como você ama a você. Ponto. Então nós vemos aqui que o plano de Deus, e eu poderia ler João 15, versículo 12, João 13, versículo 34, mas eu vou ler só Marcos 12. O que eu vejo aqui é que o plano de Deus para um relacionamento, o propósito de Deus para um relacionamento, não é, vamos embora ser feliz. Não. Não é, dê valor a você mesmo, Anderson. Não. Não é, Anderson, usa, depois joga fora. Não. Não é. Essa é outra visão. Se você segue ela, vai na fé. Só que eu tenho visto, e eu acho que você também, aí fora, os resultados desse tipo de visão de relacionamento não tem dado muito certo. A visão de Deus para um relacionamento é: ame o outro como você ama a você. Quem aqui não se ama? Eu tomei um banho para vir para cá. Que bom, Vitor. Eu passei um perfuminho. Uma pessoa me abraçou, a dona Marinete. Ai, você está cheiroso, meu filho. Eu escolhi uma roupa para vir para cá. Eu tomei um bom café da manhã. Esse mês eu fiz o meu check-up para ver como está a minha saúde. Eu modelei minha barba essa semana. Eu refiz a minha série na academia. Eu fiz um novo óculos. Esse aqui já está velho. Eu cuido de mim. Assim como eu acredito que você cuida de você também. Então a visão de Deus para um relacionamento é que, da mesma forma que eu cuido de mim, que eu me nutro, que eu me protejo, que eu me guardo, que eu me amo, que eu quero ficar bem na fita, que eu queira isso também para o outro. Que eu ame o outro da mesma forma que eu me amo. Que lindo, né? É. Mas fica feio quando as diferenças são muito grandes. Porque como é que eu vou amar você, Riba, que é tão diferente de mim? Que pensa diferente, que age diferente,
que sente diferente, que enxerga diferente. E é isso aí que eu estou, amigos, que nós estamos. Eu não sou um especialista em relacionamento, não sou terapeuta, eu só estou aprendendo por meio do sofrimento. Por meio do sofrimento. E talvez eu possa te ajudar hoje. Eu não tenho essa pretensão. Talvez eu possa. Não necessariamente falando algo que você nunca tenha ouvido, mas talvez incentivando você a praticar algumas coisas que eu estou me esforçando para praticar nas minhas relações. Todas elas. Aí vai a primeira. Amar o outro como a si mesmo. Começa entendendo que só Deus, somente Deus, é capaz de me suprir em todas as minhas necessidades. Todas. Nenhum ser humano, nenhum irmão, irmã, nenhuma tem a capacidade de preencher você completamente em afeto, em atenção, em valor, em consolo, em encorajamento. Não existe ser humano. Só Deus. Como a Bíblia fala em Efésios capítulo 3, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. A Bíblia está me ensinando que a plenitude na vida vem por meio não de uma mulher, não de um homem, não de um relacionamento, mas vem por meio do conhecimento, do amor de Deus, em todo o seu comprimento, em toda a sua largura, em toda a sua altura, em toda a sua profundidade, porque só Ele é capaz de me preencher e preencher você plenamente. Amém. 2. Amar o outro como a si mesmo é não colocar sobre a outra pessoa, seja ela quem for, esposa, marido, filhos, mãe, chefa, chefe, vizinho, pastor. Não colocar sobre essas pessoas a responsabilidade de atender às suas carências e às suas expectativas. Porque o ser humano é falho. Ele não vai atender. Ela não vai atender. Acredite em mim. O profeta Jeremias vai falar: maldito é um homem que confia nos homens. Jeremias 17. Que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto. Não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Amém. Eu não estou falando, amigos e irmãos, que a gente tem que demonizar o ser humano. Não é isso. Pelo amor de Deus, não me entenda assim.
O que eu estou falando é que nós não podemos pôr a confiança em um ser humano de que ele vai ser capaz de me suprir em tudo aquilo que eu careço. E isso faz parte de amar o outro como a si mesmo. 3. Amar o outro como a si mesmo significa, de vez em quando, por mais que o outro seja falho, você reconhecer o bem que ele te faz. Você valorizar. Por mais tempo que ele faça ou ela faça isso. Que você e eu não nos acostumemos com a bondade do outro. A bondade é um artigo em extinção. A servidão é um artigo em extinção. Não se acostume, irmãos, irmãs, amigos, amigas, com a bondade que o outro oferece a você. Valorize isso, reconheça isso, nem que seja de vez em quando. Quatro. Amar o outro como a si mesmo é servir o outro sem a expectativa de receber nada em troca, de maneira incondicional. Jesus vai falar isso em Lucas capítulo 6. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Aos que os amam. Até os pecadores amam os que os amam. E que mérito terão se fazerem o bem àqueles que são bons para vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos. Faça-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos. Porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Sim, a visão de Deus do mundo é totalmente oposta à visão da sociedade. Não tem nada a ver. É outro caminho, igreja. É outro caminho, amigos. É amar e servir sem querer receber nada em troca. Jesus lutou e morreu por seus relacionamentos. Jesus protegeu os seus relacionamentos. Jesus guardou os seus relacionamentos. Jesus não rejeitou ninguém. Jesus não perdeu ninguém. Jesus deu a vida por seus relacionamentos. Seu amor não acabou. A gente escuta muito isso. Meu amor acabou. Eu estou pregando contra o mundo aqui. Contra o diabo. E contra a minha natureza. E talvez a sua. O amor de Jesus nunca acabou. Nunca acabou. Ele deu a vida por seus relacionamentos. E a gente vai terminar aqui, em João capítulo 15. E celebrar a ceia. Não vamos passar o outro vídeo, meninos. João 15, versículo 12. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. O chamado de Jesus é de amar o outro como Ele amou. E Ele amou dando a vida.
por inteiro. Então, amigos e igreja, que como os pinguins de Fordland, que nós não vimos, nós possamos cumprir com o nosso papel dentro da visão de Deus a respeito de um relacionamento. Amém. Amar o outro como eu amo a mim mesmo. Entendendo que só um relacionamento com Deus é capaz de me preencher completamente. Não esperando do outro aquilo que só Deus pode dar. Criando o hábito de agradecer e reconhecer o bem que o outro te faz. Servindo incondicionalmente. Se amarmos uns aos outros dessa forma, nós estaremos amando conforme o plano de Deus. Porque nós estaremos amando da forma que Jesus amou. E dessa maneira, por meio do meu amor por você, com essa visão, o mundo lá fora vai reconhecer que nós somos seguidores de Jesus. Vamos orar e pensar em Cristo agora juntos. Pai, o Senhor sabe que não foi fácil vir aqui falar essas coisas. Mas eu espero, Pai, que a minha vulnerabilidade e da minha esposa, desses momentos que temos passado de desafios no relacionamento, possa ter sido útil na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs e dos amigos que aqui estão. Eu te agradeço tanto, Pai, porque a tua misericórdia, a tua graça têm sido derramadas na nossa vida todos os dias. Obrigado por esse momento de intenso aprendizado, de um trabalho do Senhor nas nossas vidas, de nos moldar conforme a tua imagem e semelhança, nos ensinando a amar da forma como o Senhor nos amou e nos ama até hoje, incondicionalmente. Eu te agradeço, Pai, imensamente por esse tempo. E te agradeço pelas transformações profundas que o Senhor está realizando na nossa vida. E eu te louvo por Jesus, pelo exemplo maior dele, pelo homem que ele foi, pela maneira como ele guardou, lutou, preservou, deu a vida e amou até o fim os seus. Imitá-lo, Senhor. E por meio desse amor, mostrar ao mundo que nós somos teus. Em nome de Jesus, celebramos a ceia, que enquanto tomamos do pão e do suco, essa memória dele preenche os nossos pensamentos.